Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos a mais uma aula referente ao sétimo ano, nossa aula de número 13, referente à potenciação de números racionais. Hoje vamos focar na parte referente a números racionais na forma de fração. Essa potenciação ela vai ser de acordo com o conjunto dos números naturais e também de acordo com o conjunto dos números inteiros. Essa parte de expoente a gente vai ver aqui bem detalhado, mas antes temos uma correção a fazer da atividade 12, referente a ângulos opostos por um vértice, que é a parte de geometria visto na aula 12. Em seguida a gente começa a nossa aula hoje de álgebra, referente a potenciação de números racionais. Vamos à nossa tela e começar aqui com a correção da aula 12. De acordo com a nossa aula 12, nós vimos que a atividade foi composta de duas questões. A primeira diz o seguinte: determine a medida do ângulo X na figura abaixo. A figura abaixo é essa daqui. De acordo com a nossa figura abaixo, nós temos dois ângulos opostos, onde a gente vai trabalhar. Deixa eu colocar aqui outra cor para a gente entender. Veja que esse ângulo 10x menos 4, menos 40, é igual ao ângulo 4x mais 20. Porque eles são ângulos opostos por esse vértice V. Agora, se eu sei que eles têm a mesma medida, a gente vai fazer a nossa equação agora. O ângulo 10x menos 40 tem a mesma medida do ângulo 4x mais 20. Aqui nós temos 10x menos, eu vou trazer o termo 4x para o primeiro membro da equação, ou seja, o primeiro lado da equação do primeiro grau. 4x vem negativo. Igual, nós já temos lá o 20 e o menos 40, que está no primeiro membro, vai mudar de lado, ele vai ficar positivo. 10x menos 4x, o resultado aqui será 6x. Igual 20 mais 40, 60. Agora é só fazer a divisão de 60 por 6 para chegar ao nosso resultado final. 60 dividido por 6, o resultado é igual a 10. No caso, vamos considerar aqui que está em graus. 10 graus. Alternativa correta, letra A. Vamos para a questão 2. Qual o valor de x e y, respectivamente, na figura abaixo? Nós temos aqui as alternativas. De acordo com as alternativas, nós temos dois ângulos. Lembrando que a palavra respectivamente é na ordem. Primeiro a gente vai colocar o valor de x, em seguida o valor de y. É importante que a gente entenda essa sequência aí. Tá aqui. Nós temos o desenho. O ângulo 110, ele é oposto ao ângulo X. E lembrando aqui que 110 somado com o ângulo Y,
chegamos a um resultado de meia volta, ou seja, 180 graus. Dá para a gente encontrar os dois tranquilamente de acordo com a nossa figura aqui. Direto, eu sei que x vale 110 graus. Lembrando que o ângulo 110 somado com o ângulo y vai formar, a gente vai ter o seguinte, que y somado com 110 vai formar um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Aqui é só você passar o valor 110 para o segundo membro e subtrair com subtrair de 180. Por quê? 110 está no primeiro membro, positivo, ó, antes da igualdade, e vai passar para o segundo membro, então ele vai ficar negativo. 180 menos 110, o resultado aqui é que y vale 70. Se tiver dificuldade em fazer assim essa conta, pode armar a conta ao lado e fazer normalmente. Então, de acordo com a palavra respectivamente, primeiro o valor de x, 110. Em seguida, o valor de y, 70. Só tem uma alternativa, que é a letra D. Pois bem, aqui eu já poderia, de acordo com a questão, marcar a letra D, porque só tem 110 em apenas uma das alternativas, e exatamente a primeira. Mas caso tivesse aí invertido, lembrando que a gente tem que começar sempre pelo valor de x, porque a questão vem dizendo respectivamente, na ordem x, y. Essa questão é mais para a gente se orientar também em relação à pergunta, para não se atrapalhar na hora de resolver. Agora a gente vai partir para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje aqui é sobre potenciação. No caso, potenciação de números racionais. Hoje vamos trabalhar a parte referente a racionais com fração, representado por fração. De acordo com o que a gente vai ver agora, eu vou passar o seguinte. De acordo com o expoente, se o expoente for par, a potência será sempre um número positivo. Então, independente do expoente ser par, no caso, dependendo da potência quando o expoente é par, melhor assim dizendo, né? A potência será sempre positiva. Isso quer dizer que todo número elevado a expoente par terá um resultado positivo. A segunda situação é a seguinte: se o expoente for ímpar, a potência terá sempre o mesmo sinal da base. Ou seja, a base é quem vai dizer aqui qual será o valor se o número vai ser positivo ou não, a potência. Vamos ver exemplos, né? Ainda partindo com a definição, veja que A sobre B elevado a N é A sobre B vezes A sobre B. Isso acontece N vezes. Uma quantidade que o expoente indicar, N vezes. Ou seja, de acordo com a nossa resolução, se o N ali for 4, por exemplo, eu só escreveria esses 4 primeiros termos. Então, como aí se trata de vários termos, a gente vai partir para uma potência de N, né? Que pode ser um valor altíssimo aí, de acordo com o valor de N, pertencente, no caso aí, aos naturais. A definição de potenciação de números racionais
com expoentes inteiros, no caso inteiros negativos, é da seguinte forma. Esse é o caso aqui onde temos o expoente negativo. Veja que eu tenho uma fração a sobre b elevado a menos n. Claro que a gente não vai trabalhar com o expoente negativo, então a gente vai ter que transformar um expoente positivo. Como é que a gente faz isso? Dessa forma, ó. Veja que o a está no numerador e ele passa a ficar no denominador. Então tá aí a sequência, ó. Numerador, ele passa a ser denominador. E o b, que é denominador, passa a ser numerador. Ou seja, isso é uma inversão em relação à potência. Então, quando eu inverto a base aqui, veja o que acontece, né? O expoente se torna positivo. Olha o que acontece quando a gente faz essa inversão. É exatamente para a gente fazer a potência, porque ninguém vai fazer uma sequência de números dizendo com uma quantidade negativa. Então a gente tem que fazer esse número ficar positivo para poder resolver a potenciação. Vamos ver aqui exemplos, né? Primeiro exemplo 1, calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Aqui já está o resultado, mas eu vou explicar um pouquinho aqui na frente. Veja que aqui foi distribuído 3 quartos elevado ao quadrado. Então, tanto o 3 quanto o 4 ficou elevado ao quadrado. Houve uma distribuição aqui desse expoente em relação a numerador e denominador, 3 e 4. E 9 é o resultado de 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, sobre 4 vezes 4, resultando em 9 sobre 16. Outro exemplo aqui só aumenta a quantidade em relação ao expoente. Veja que o procedimento é o mesmo. Há uma distribuição do expoente 4, tanto para o numerador 2 quanto para o denominador 5. E chegamos a esse resultado, 16 sobre 625. Isso se dá através dessa multiplicação. 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, sobre 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, resultando em 16 sobre 625. Então, esses são dois casos onde a potência tem expoente positivo. Vamos a mais um terceiro caso. Aqui, 1/3 elevado à quinta potência. Veja que o 1, a quinta, como um elemento neutro na multiplicação, a sequência de multiplicação 1 vezes 1, no caso aqui 5 vezes, veja que não vai alterar o resultado. E 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 5 vezes, que é o que indica a quantidade do expoente. Veja que aqui eu repeti o 2 4 vezes e aqui eu repeti o 2 4 vezes e aqui eu repeti o 1 5 vezes. Então, de acordo com o expoente, a gente vai fazendo a quantidade de frações na sequência. Como um elemento neutro, o resultado aqui dá 1. E 3 vezes 3, no caso aqui 5 vezes seguida, dá 243. Destacar aqui, que eu nem destaquei, que é interessante a gente destacar esses valores que já estão aqui na nossa alternativa, né? Alternativa, no caso, na questão letra A, letra B e letra C. Mais um exemplo aqui para a gente seguir. Agora a gente vai trabalhar, calcule o valor de cada uma das seguintes potências. Expoente negativo. Veja que aqui acontece uma inversão
de numerador se tornar denominador e denominador se tornar numerador. Para que a gente mude esse sinal negativo para positivo. Essa inversão é exatamente para isso, para tornar o expoente positivo. E 4 elevado a 2 é 4 vezes 4, dá 9, é isso? E 3 vezes 3 dá 9. O nosso resultado aqui, ele está alterado, na verdade, né, gente? Se considerar aqui, porque aqui vai ser... Deixa eu apagar aqui para a gente consertar isso aqui, porque a inversão mudou aqui o resultado. Só apagando aqui para a gente... Na verdade eu estou riscando, que é apagando... Então, voltando aqui para a nossa questão, vou botar com preto mesmo. Aqui vai ficar 16, agora sim está certo. 4 ao quadrado, 16. E 3 ao quadrado, 9. Está aí agora a questão corrigida. A gente corrige matemática até na atividade mesmo, né? Então, para o nosso caso agora aqui da letra B, veja que está correto, né? Tudo ok. Invertemos aqui o 7 e o 10 para tornar o expoente positivo. 10 à terceira é 1 seguido de 3 zeros, 1000. 7 à terceira, 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Ok aqui com essa alternativa, essa questão letra B. Alternativa é quando a gente vai escolher, né? Aqui não tem escolha, aqui é o resultado. De acordo com a letra C, veja que eu tenho 1/5 elevado a menos 4. Novamente aqui, para tornar o expoente positivo, inverti numerador e denominador para tornar o expoente positivo. Lembrando que 5 sobre 1 a quarta pode ser apenas 5 a quarta, porque o 1 na divisão não vai alterar em nada. 5 à quinta, 625. 625 dividido por 1, o resultado é 625, porque o 1 é elemento neutro na divisão também. Então, gente, essas são as duas formas de trabalhar potência com expoente positivo e negativo. Agora a gente vai para a nossa atividade 13. Vou deixar para vocês aqui duas questões. Calcula o valor de 2/3 elevado à quarta potência. Vocês vão marcar aqui a alternativa correta. Primeira questão. E na segunda eu coloquei para calcular 5 sobre 6 a menos 4. Uma com o expoente positivo com o expoente negativo. Para vocês chegar ao resultado de uma dessas alternativas. Então, gente, por hoje é só. A nossa aula foi exatamente sobre essa parte relacionada a números racionais com potência de expoente inteiro positivo e inteiro negativo. Muito obrigado. Até a próxima aula aqui com o professor Luiz Carlos.